Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje vamos continuar e terminar a nossa playlist do livro Contra o Método do Paul Feyerabend. Hoje a gente vai chegar no episódio 13, que é o último. 13 é um bom número para terminar, 13 episódios para tratar desse livro aqui, Contra o Método. Então, para comemorar esse finalzinho, vamos começar logo dando like aí no vídeo, né? Se apresse também a se inscrever, se você não está inscrito. Lembrando que estamos com o desafio Michel Foucault rolando. Estamos chegando a 5.000 inscritos no final do ano de 2024 agora. Eu vou raspar o cabelo para ficar parecido com o Michel Foucault. É o desafio Michel Foucault aqui no canal Super Acadêmico. Então, coloque aí também nos comentários Desafio Michel Foucault. E aí você dá seu like, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas se inscreverem também. Aí você coloca lá. Ó, isso aqui, ó. A Bianca vai fazer o desafio para raspar o cabelo no final do ano. Ajude aí com a quantidade de inscritos. Certo? Você pode também ser membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e dar uma gorjetinha para o canal através do Valeu. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se e ao longo do vídeo eu vou ficar mostrando aqui esses cards para vocês. E você pode também dar uma olhada no meu novo livro, Em Busca da Verdade 3, que está disponível no Clube de Autores. É só olhar aí na descrição do vídeo os links que vão direto para lá, para a loja. Certo? Então, vamos lá. Só sobrou um capítulo, certo? Para esse episódio. É o capítulo 18, XVI. E aí, né, para quem está acompanhando essa playlist, eu estou dando uma olhada aqui no sumário, esse sumário muito prático aqui do livro do Paul Feyerabend. E no último episódio a gente viu dois capítulos, né, o 16 e 17, que mostram justamente vamos dizer assim, a disputa, né, não chega a ser uma rivalidade entre o Feyerabend e o Lakatos, que eram amigos na verdade. O Lakatos não teve a oportunidade de responder muito as provocações do Feyerabend nesse livro, porque ele morreu antes. E a gente teve a ajuda da inteligência artificial, né, o Copilot, que se for o caso eu uso de novo hoje, para trazer para a gente essa linha de pensamento do Lakatos comparando com o Feyerabend, certo? Lembrando que o Feyerabend é o defensor do chamado anarquismo epistemológico, né, que é uma certa abertura de possibilidade da ciência, da metodologia, né, da epistemologia, enquanto que Lakatos, segundo Feyerabend, faz isso disfarçadamente, criando os chamados programas de pesquisa, certo? Pesquisa científica. Então vamos lá. Dessa forma, a ciência se aproxima do mito. Veja que no final do capítulo passado, do episódio passado, dê uma olhada aí se você não viu, eu falo que o Copilot ajuda a confirmar. O Feyerabend defende que é possível outras formas de conhecimento, como o mito, para fazer a construção do conhecimento mais amplo. Dessa forma, a ciência se aproxima do mito muito mais do que uma filosofia científica se inclinaria a admitir. Não há uma proximidade entre o mito e a filosofia científica, para a ciência da ciência, do que a filosofia científica. Quer dizer, a epistemologia tradicional. A ciência é uma das muitas formas de pensamento desenvolvidas pelo homem e não necessariamente a melhor. O que ele quer dizer com isso? Nós, como espécie, né, como civilização, criamos várias maneiras de entender nosso contexto, né, nossa vida, o universo e tal. E ele está dizendo que a ciência é uma das formas de compreender as coisas, o universo e a gente mesmo. E não necessariamente a melhor, porque muitas vezes a ciência realmente causa coisas ruins, né? Não sempre, né? Normalmente não, mas muitas vezes causa o oposto do que ela, digamos assim, do que ela venderia, que seria o bem-estar das pessoas. Então muitas vezes a ciência traz malefícios. Bom, o melhor exemplo atualmente é a questão da poluição do meio ambiente, que por mais que seja uma coisa relacionada diretamente com o nosso modo de vida, né, capitalista, consumista, né, que chegou agora nesse auge do século XX, agora no XXI,
produzindo um monte de sujeira para o planeta todo, mas esses resultados econômicos têm a participação do avanço científico, né? Do avanço tecnocientífico, que trouxe todas essas coisas, como por exemplo os computadores, as máquinas que geram poluição, porque é plástico, é metal pesado, um bocado de coisa que vai para a natureza. Não necessariamente melhor. Chama a atenção, é ruidosa e impudente, mas só inerentemente superior aos olhos daqueles que já se hajam decidido favoravelmente a certa ideologia, ou que já a tenham aceito, sem sequer examinar suas conveniências e limitações. Então, só aceita a ciência como sendo essa forma de conhecer a realidade, que responde a tudo, né, que resolve todos os problemas e que é sempre positiva, não no sentido positivo, no sentido de sempre progredir, digamos assim, sempre trazer o melhor, quem já está convencido da ideologia. Porque eu já alertei em outro vídeo aqui da playlist que ser contrário à ciência hoje em dia é meio problemático, né, porque tem muita gente que usa essa desconfiança em relação à ciência para ideologicamente vender formas de convencer as pessoas que não são necessariamente anticientíficas por uma razão epistemológica, mas por razões de conquista de poder, certo? Então não é que a pessoa realmente acredite, sei lá, que a Terra é redonda, que a Terra não é redonda, ou que as vacinas são ineficazes ou causam dano, mas ela fala isso porque sabe que tem ressonância em pessoas incrédulas, né, pessoas, e é justamente disso que ele está falando, né, a construção da crença, a construção da ideologia, que é independente, na verdade, do que é construído como saber, né, como conhecimento pela própria ciência. Como a aceitação e a rejeição de ideologias devem caber ao indivíduo, segue-se que a separação entre o Estado e a Igreja há de ser complementada por uma separação entre o Estado e a ciência. A mais recente, a ciência, mais agressiva e mais dogmática, instituição religiosa. Bom, ele está dizendo aqui, né, não sei se vocês já captaram só com a leitura do período, que a ciência é uma forma dogmática mais extrema, mais agressiva do que a instituição religiosa. Bom, eu não sei se acredito nisso, porque ele viveu numa outra época, num momento em que havia, talvez, uma predominância da mentalidade científica em todos os meios, certo? As descrenças em relação à ciência vieram justamente porque o mundo, né, pós-Guerra Fria, né, um mundo unipolar pós-Guerra Fria, meio que chamou a necessidade de novos vilões. Então, foi como foi se construindo essa ideia de que a ciência traz o mal. Então, a ciência não necessariamente traz mal ou bem, ela é, como qualquer construção humana, um elemento da nossa expressão como espécie, como civilização. Mas ela pode trazer tantas coisas boas como ruins. Mas eu não diria, especialmente hoje em dia, que ela tem um status dogmático mais agressivo do que a religião. Então, inclusive aqui no Brasil, principalmente, a ciência vem sendo bastante fragilizada nos últimos tempos, né? Com falta de financiamento, com fuga de pessoas, né? Saída de pessoas, de pesquisadores, cientistas para fora do país. Então, e a gente vê justamente o crescimento das religiões, né? Dos dogmatismos religiosos. Então, a gente pode relativizar muito essa afirmação dele aqui. Tal separação será talvez a única forma de alcançarmos a humanidade de que somos capazes, mas que jamais concretizamos. Bom, ele está concluindo aqui dizendo que a ciência tinha que estar separada do Estado. Bom, assim, como é que a gente pode falar sobre isso, né? Se você pensar que o Estado é o principal, principalmente no Brasil, né, em outros países também, é o principal financiador das pesquisas científicas, né, o fomentador de pesquisas. Então,
haveria um vínculo aí entre a construção científica e o Estado, já que é o Estado que resolve o que é que deve ser financiado, o que é que deve ser levado à frente como pesquisa. Mas é muito perigoso, especialmente em épocas atuais, né? 30, 40 anos depois de que o Feyerabend escreveu isso aqui e morreu depois, tal, porque a gente vem vendo justamente uma falha, né? Uma falta de financiamento para ciências, especialmente ciências humanas, né? Nos órgãos de fomento do Estado brasileiro, dos governos, tal. E aí há um risco aí, né, de uma perda de produção, uma perda de desenvolvimento de coisas que podem ser positivas também. Então, pode ser negativo? Pode, mas pode ser positivo também. Então, por exemplo, a gente tem essa questão do meio ambiente. Então, a ciência desenvolveu as tecnologias para a produção de plástico. A gente sabe disso. E vem causando esses problemas, né, no meio ambiente, na nossa saúde e tudo mais. E aí tem um impasse, né? Como continuar tendo o nosso estilo de vida consumindo plástico sem poluir tanto. E aí é a própria ciência que é chamada a resolver a questão, buscando formas alternativas. Mas como é que é desenvolvido isso? Através do fomento à pesquisa nos órgãos do Estado. Tudo bem, tem empresas privadas também que têm interesse em ganhar dinheiro com isso, beleza. Mas o principal fomentador é o Estado, porque o interesse do Estado não é, a princípio, o lucro, apesar de, como o orientador dizia, o Estado brasileiro, como todos os estados do mundo, né, mesmo os estados ditos socialistas, tem uma mentalidade que está dentro do sistema capitalista, que é a questão da produtividade, né, do consumo. Então, isso aí está envolvido em tudo que é feito. Mas mesmo assim, né, só através dela que é possível fazer isso. Então, você tem hoje essa questão dos sacos plásticos, né? Então, os mercados, lojas, tal, não pode ter, não deve ter mais, não sei até que nível, que ponto isso já está como obrigação nos varejos, nos comércios. Não pode ter saco plástico, a não ser que seja biodegradável. Não tem que ter biodegradável, tem que desenvolver como produto, como tecnologia, os sacos biodegradáveis, que, ao meu ver, parece que custam mais caro, porque os grandes varejos estão, em vez de dando no saco, que é o saco de plástico comum, vendendo. E aí vem o Estado, através da legislação, ver se consegue forçar os varejos a darem os sacos biodegradáveis também. Aí vai provavelmente refletir alguma coisa nos preços, porque normalmente o comércio não vai querer perder, já que vai ter um gasto a mais. Mas assim, não dá para desatrelar, como eu vejo. Ele está dizendo separar o Estado da ciência. Não tem como a ciência andar sozinha sem um Estado financiando, sem um Estado fomentando. Certo? Tudo bem, precisaria de uma sociedade civil mais vigilante, mas isso aí é uma coisa para se desenvolver com o tempo, uma situação mais idealizada em relação à nossa própria sociedade. Mas, bom, fugindo do que o Feyerabend fala, eu vou concluir colocando aqui um questionamento para o Copilot a respeito justamente dessa questão da ciência. Eu já tinha perguntado no vídeo passado a ciência como mito, mas a questão da separação do estado da ciência, que é o que ele chega a concluir, né? Fale para nós do que o Feyerabend quer dizer. Ela não vai entender desse jeito que eu falei. Como o Paul Feyerabend define a questão da separação do Estado das ciências? Entendeu outra coisa? Entendeu outra coisa? Acho que ela não sabe. A inteligência não sabe sobre isso. Tá, então ficamos por aqui.
Copilot hoje não quer cooperar. Aqui ela respondeu sobre a separação da igreja do Estado. Ele falou aqui, né, que o Estado e a igreja no mundo moderno foram separados. Aqui cita a origem disso com o Napoleão Bonaparte na França, né, após a Revolução Francesa. Mas o Paul Farabeen está fazendo separação da igreja com o Estado. Mas tudo bem, ela não entendeu. Acho que não deve ter registro disso em outras coisas além do próprio livro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Quem assistiu toda, pelo menos. Foi uma playlist interessante de fazer, né? É um autor bem diferente em relação a outros epistemólogos, certo? Eu recomendo para quem tiver interesse de se aprofundar em epistemologia, nessa linha epistemológica, conhecer um pouco a obra do Karl Popper. Eu conheço um pouquinho a obra do Karl Popper, do William Lakatos, que eu acabei conhecendo lendo esse livro do Paul Farabeen, e o próprio Farabeen, né? Então são 3 epistemólogos de linhas assim, de um mesmo tronco, apesar das divergências, mas do mesmo tronco. O Karl Popper realmente é bem interessante, e tem também a contribuição do Thomas Kuhn também. Então eu recomendo essas leituras para quem tiver interesse em aprofundar as questões epistemológicas, certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Deem um like no vídeo, certo? Deem aí um valeu especial se você gostou, dê uma gorjeta no canal, seja um apoiador do canal, né? Através do Apoia-se. Dê uma olhada nos meus livros também, que está aí disponível, especialmente o Em Busca da Verdade 3, que é o mais novo. Em Busca da Verdade 1, inclusive, fala de epistemologia, então dê uma olhada também aí no clube de autores. Se inscreva se não está inscrito, lembrando do desafio Michel Foucault, certo? Se chegarmos a 5.000 inscritos até o final deste ano, 2024, eu raspo o cabelo para ficar parecido com o Michel Foucault, um dos autores que está mais aqui presente no canal através de vários vídeos, certo? Então, até o próximo, vai lá!